Muito boa tarde, lembrando sempre, um ponto de vista é apenas a vista de um único ponto e não na verdade. Eu tenho aqui uma matéria da Veja Saúde. Como eu falei, eu gosto de usar o mainstream, que aí não podem dizer que a gente está espalhando fake news. Que é uma matéria do dia 21 de maio, atualizado, 21 de maio de 2018. E ela foi publicada dia 1º de abril de 2016. Aí ele diz aqui, fazer uma nova vacina é muito, parênteses, mas muito difícil. O médico lista as etapas necessárias para criar um imunizante e comenta como a difusão de informações falsas prejudica a saúde. O nome dele é David Greenberg. Ele é vice-presidente científico e médico-chefe do laboratório Sanofi Pasteur nos Estados Unidos. E ele diz aqui, que ele pergunta, quais são os principais passos do desenvolvimento de uma vacina? Ele diz, geralmente o caminho é longo e complicado e leva muito tempo. São de 10 a 15 anos para desenvolver uma nova solução para doença infecciosa. É preciso primeiro saber a causa da doença, estudar a fundo o vírus ou a bactéria e entender a reação do organismo. Quando temos todas essas informações, começamos a trabalhar a vacina em si. Isso vai tomar mais alguns anos até chegar aos ensaios clínicos. Nessas últimas etapas, precisamos ter contato direto com as agências regulatórias para conduzir os estudos finais e obter finalmente a liberação do produto. Aí pergunta sobre os desafios, muito dinheiro e tempo é gasto, que às vezes não dá em nada. Enfim, 10 a 15 anos. Interessante isso, né? Hoje eu publiquei meu artigo no Instagram sobre a ciência e eu escrevi com S para mostrar bem como que está hoje a coisa. E aí eu dei um exemplo, imagina que você nada no rio, aí de repente escuta vozes vindo da margem e te apontam que um crocodilo tá te seguindo. Aí você entra em desespero. Mas para tua sorte tem 2 caçadores. E os 2 dão um tiro no crocodilo. E os 2 tiros pegam. Mas, ao invés de ficarem satisfeitos com o fato de ter salvo minha vida, eles começam a debater, falar sobre a munição que um usou, sobre a arma que o outro usou. Começam a politizar o assunto para ver e esquecem com isso que me salvaram. Quase que sai no tapa. E a discussão fica tão acirrada que um dos guarda-parques é demitido. Por que eu estou falando isso? A ciência em si, ela é como religião ou dinheiro. Não é nem é bom, nem é mal. Depende do uso que faz. Só porque alguém faz mau uso do dinheiro, não tem que pegar todo o dinheiro do mundo e queimar. Só porque alguém faz mau uso da religião, ela não deve ser abolida. Porque dá muito consolo para muita gente. E a mesma coisa que se vê hoje
com a ciência. Eu nunca imaginaria que pudesse chegar ao ponto de politizar um medicamento e demitir uma médica que está há 40 anos no hospital de referência porque tem uma opinião diferente de outros cientistas. Isso seria o que exatamente? Poderia ser chamado como sindicato, né? Sindicato da opinião. Ai de você se você tem uma opinião diferente. E para essa direção estamos caminhando. E infelizmente a medicina e a ciência, aliás, a corrupção e a medicina, elas têm que andar de mão junto, porque senão não poderiam fazer o que estão fazendo. E infelizmente a ciência hoje, ela está sendo administrada, ela virou uma prostituta que está na mão de um grupo de cafetões que a exploram. E o principal foco que deveria existir é a benfeitoria do ser humano. E infelizmente isso não acontece. Não acontece mais. Claro que tem benfeitorias, não, como é por isso que eu te falei, depende do uso que faz. Mas como a gente vê que muitos estudos são financiados, que você só pode fazer estudos e você precisa de dinheiro para fazer esses estudos, o dinheiro manda. E aí quando você vê esse artigo que eu trouxe sobre vacina, eles politizam um medicamento e ao mesmo tempo temos agora apareceu novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Nem 8 meses. Até descobrir, ainda tira 2 meses. Temos 6 meses. E eles dizem que estão fazendo teste em humano já. Das duas, uma. Ou esse David Greenberg é muito limitado intelectualmente porque ele precisa de 10 a 15 anos. E os outros agora são muito rápidos. São gênios que trabalham nisso. Ou aquele protocolo de segurança que tanto falam só existe para determinadas coisas. Para outros não existe. E eu me pergunto seriamente, por que tem tanta vontade de ter essa vacina? Algo que eu falei para um amigo meu hoje, que todos os protocolos, até ele que foi muito cético a respeito de muitas coisas, já está começando a fazer perguntas como: por que tem que usar máscara numa praia e no shopping pode andar, mesmo de máscara? Mas, sabe, assim, coisas básicas do básico. Querem proibir praia, ar livre. E eu falei para ele que eles se meteram numa enrascada. E agora somente conseguem sair dessa como uma solução mágica. Ah, tem uma vacina, é a solução agora. Aí tudo que fizeram para trás, em teoria, não vai ser analisado, não vai ser julgado, porque não vai ser questionado, porque apresentaram, estou falando assim, por pessoas, pela manada que eu vejo que atende tudo sem qualquer discriminação. Que é interessante, eu conheço pessoas que não têm medo do vírus, aí pergunta para ela, por que você usa máscara? A pessoa não sabe me explicar. Se ela falasse assim, eu tenho medo da multa, ainda seria um argumento, mas nem isso. Nem isso ela fala. E acabou hoje, ontem, quando estava fui dar uma pedalada, fui tomar café da manhã com um amigo meu, fecharam a pista já de Copacabana e estava lotado.
muito lotado. Se tivesse um risco mesmo de tanto contágio quanto falam, teria que, tipo assim, não vou deixar para vocês especularem o que deveria acontecer. Eu não quero mastigar tudo, eu quero te fazer pensar. Porque quando a gente quer enfiar verdades para o outro, ele muitas das vezes se fecha mais ainda. O que eu quero fazer mesmo é te fazer pensar, te fazer refletir. Levar teu pensamento, de estimular para você começar a pensar o que realmente está acontecendo. Então eu acho que eu vejo moradores aqui também no prédio, falando muito com o porteiro, saíram e o barzinho aqui na frente estava cheio. E um casal que estava em casa, 2 meses, só saíram para o supermercado, ficou horrorizado, falou assim, nossa, como que pode? Que eles perderam, parece que perderam contato com a realidade. E o porteiro brinca, não, aí está todo mundo imune. Estão bebendo desde o início da quarentena, ninguém ficou doente. Então, tipo, são coisas. E aí você se questiona também, por que querem tanto que você não pegue vitamina D no sol? Por que fizeram isso durante tanto tempo? E quanto mais você pergunta, menos respostas lógicas você recebe. Que isso, uma das primeiras coisas que caçaram foi a lógica. Até hoje. Por exemplo, aqui onde eu moro, você tem um gramado e tem areia. Na areia você não pode ficar, então todo mundo tá no gramado. Aí você fala assim, peraí, qual é a diferença da pessoa ficar na areia ou ficar no gramado? Sabe, coisas assim que nenhum especialista vai poder te explicar. E eu adoraria pegar um desses especialistas que falam tanta coisa e que elaboraram esse protocolo para fazer umas perguntas. Eu ficaria muito deliciado em poder desmascará-lo. Apenas com perguntas. Só iria fazer perguntas, não ia fazer afirmações. Enfim. Eles se meteram numa meia rasgada e não sabem como sair dela agora. Porque se fosse o que falaram desde o início, todo mundo estaria ferrado. E não estivemos tão ferrados quanto falaram. Enfim. Se gostou, dá um joinha, deixa teu comentário, passa adiante. Se puder assinar o canal, queria chegar a 1000 pessoas para poder fazer lives, enfim, um grande abraço e até.